Deixa eu esperar só um pouquinho. Muito bem. Então, iniciamos a gravação da nossa aula de hoje, né? Onde a gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos sobre temporizadores e sobre contadores. E para isso nós vamos usar o nosso software aqui, LEDSIM, que a gente já está utilizando já desde o começo da parte de programação. Então vamos começar primeiro com temporizadores, né? Temporizadores. Então, temporizadores, num conceito geral, são dispositivos, né? Primeiro vamos falar do conceito geral, depois a gente fala aqui dentro do nosso CLP. Então, são dispositivos que têm a função de contar um tempo, né? De provocar um atraso em uma determinada ação. Então, é esse conceito que é usado em qualquer área de elétrica, né? E a gente tem vários exemplos aí que utilizam temporizadores, que a gente vai usar também no CLP, né? Então, o CLP, dentro dele, dentro do hardware dele, dentro de tudo aquilo que tem o CLP, ele já tem incorporada essa função, a função de temporização, né? Então, eu posso, de acordo com os vários tipos que tem de CLPs, eu posso fazer essa função de temporização, ou seja, de atrasar uma determinada ação, através de instruções, né? Ou seja, todos os CLPs, sem exceção, eles disponibilizam para a gente instruções de temporização, né? Instruções. A gente sabe da vida relativa à elétrica que a gente tem basicamente 3 tipos de temporizadores que a gente pode trabalhar, né? 3 tipos. O primeiro deles é o temporizador na energização. Ou seja, você energiza ele, o temporizador, e ele começa a contar um tempo, né? É o temporizador na energização, chamado, tem a nomenclatura, o apelido de tom, né? Tom, temporizador, tom. O segundo tipo de temporizador é o temporizador na desenergização. Ou seja, um temporizador que, a partir do instante que você desenergiza ele, que você tira a condição de ativo dele, ele começa a contar um tempo, né? Diferentemente do tom, esse outro temporizador, ele conta o tempo assim que ele foi desativado, né? Ele foi desativado. Ele recebe a nomenclatura, o apelido de TOF, né? TOF, temporizador na desenergização. E, por último, o último tipo de temporizador que tem é o TP, né? TP, temporizador de pulso, né? Pulso. Ou seja, o temporizador de pulso, ele é um temporizador que ele conta um tempo pré-definido, né? Então, se eu chegar, por exemplo, e programar um TP, eu vou dizer para o CLP que eu quero um TP de tantos segundos, por exemplo, 5, 4, 3, 20 segundos. Então, o temporizador vai criar um pulso onde ele vai permanecer contando o tempo durante esse tempo pré-fixado, seja ele de qual é o tempo que for, né? Então, esses temporizadores são muito comuns na grande maioria dos CLPs. Dificilmente eu vou encontrar um CLP que tenha os 3 temporizadores, as 3 instruções. Normalmente tem um, né? Um qualquer, normalmente tem 2, né? Desses 2 eu escolho qual que eu quero usar. Dificilmente, como eu disse, eu vou encontrar 3, né? Mas o que acontece? A gente dominando o conceito do que é um tom, do que é um
TOF, do que é um TP, eu posso criar a partir de um qualquer, né? A partir de um, por exemplo, se é o tom, a partir do tom eu posso criar um TOF e um TP, na medida que eu tenha o conceito, tenha claro qual é o conceito que cada um tem, né? Então, aqui está o caso do nosso, né? O nosso ele não tem os 3 temporizadores, né? Ele tem apenas um temporizador, né? Um apenas temporizador, que é esse que aparece aqui, onde eu estou demarcando aqui para vocês, né? É o nosso temporizador, né? Timer, né? Eles chamam de timer, né? Timer ou temporizador é a mesma coisa. Muito bem, então, como funciona o temporizador? Qual é a função específica do temporizador aqui no nosso CLP e em qualquer CLP, né? Não é especificamente para o nosso. Então, vamos selecionar um temporizador aqui, vamos colocar a instrução. O temporizador é uma instrução do tipo bloco, né? Por ser do tipo bloco, ela vai aparecer sempre na forma de um bloco a hora que a gente programa a referida instrução. No nosso CLP, eu tenho disponíveis 8 temporizadores. Posso escolher qualquer um deles, né? Então, por exemplo, eu vou escolher o temporizador T1, né? O T1. E aí eu preciso escolher qual é o tempo que eu quero que ele temporize, né? Qual é o tempo, quanto eu quero. Isso é chamado de preset do temporizador, né? Qual é o preset do temporizador? Então, eu seleciono um tempo qualquer, por exemplo, aqui para o nosso exemplo de hoje, eu vou colocar 6 segundos, né? 6 segundos. E no caso do LEDSIM, ele disponibiliza ainda para nós 2 estilos de temporizadores, né? Ele é tom, né? Ele é um tom, porém ele tem 2 possibilidades, 2 estilos. Quais são os estilos? O primeiro deles é um tom normal, que ele chama de on-delay timer, ou seja, on-delay timer é um temporizador tom, que a partir do instante que eu desligo a entrada, ele desliga também. Tá? Ele desliga também. E ele tem o outro estilo, que é o latched on-delay timer. Ou seja, o que é o latched? Latched, a gente sabe que é o retenção, reter, retido, né? Então, é um temporizador tom, né? Temporizador na energização, só que a hora que você energiza ele, ele retém essa informação, ele fica retido, né? Essa informação fica retida, fica memorizada, fica travada, né? Então, por isso chamado de latched. Vamos fazer aqui primeiro o tom normal, o on delay time. Então, dou um OK, né? Dou um OK, então aparece aqui, não sei se está visível para todo mundo, mas aparece aqui exatamente o que a gente queria, né? Um temporizador, tá aí, ó, um temporizador tom de 6 segundos, né? Temporizador tom de 6 segundos. Muito bem. Tá? Bom, quem vai ativar esse temporizador, né? Uma vez que eu preciso energizar ele, né? Alguém precisa ativar. Posso ativar com qualquer tipo de dispositivo que eu esteja usando no meu projeto. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um dispositivo de entrada qualquer, que pode ser um sensor, pode ser uma botoeira, pode ser uma chave seletora, pode ser o sinal de um outro circuito que eu esteja recebendo, é indiferente, né? Então, vou selecionar aqui a entrada IP0, então está aqui a entrada IP0, de tal forma que, uma vez que a entrada IP0 for ativada por esse meu dispositivo, eu vou iniciar a minha temporização de 6 segundos. Vamos ver como é que isso funciona. Então, está aí, ó. Está todo mundo desligado, né? Todo mundo desligado. Eu vou ativar a minha entrada IP0. Ativei a entrada IP0. Se a gente observar, a gente vai ver que o nosso temporizador começou a contagem.
e chegou até os 6 segundos. Então, é esse o papel do temporizador, né? Ou seja, você ativa ele, e ele continua ativado, e ele conta até 6 segundos. Tá? Muito bem, e se por acaso eu ativar e antes dos 6 segundos eu desativar? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Olha lá. 1, 2, 3, eu desativei. Então, ele não aguarda chegar até os 6 segundos. Se eu desativei a entrada, o meu temporizador acaba desativando também. Né? Então, essa é a função do meu temporizador. Né? A função do temporizador. Bom, mas só o temporizador não faria absolutamente nada no nosso LEDer, no nosso programa, no nosso equipamento, na nossa máquina. Normalmente eu quero usar um temporizador para atrasar uma ação, para fazer com que uma coisa aconteça depois de alguns segundos que a outra aconteceu, né? Então, para isso, vamos criar uma outra linha, né? Vamos criar uma outra linha. Vamos imaginar aqui um atuador, um dispositivo atuador qualquer, vou colocar aqui uma saída qualquer, posso escolher entre as 16 que eu tenho, vou escolher nessa que já está selecionada, ou seja, eu quero que depois de 6 segundos que o meu dispositivo que está em IP0 for ativado, eu quero que depois de 6 segundos essa saída seja energizada. Então, para isso, eu preciso lançar a mão daquilo que a gente conhece como bit de controle do temporizador, né? Ou seja, o temporizador ele tem um bit, um parâmetro que controla o fato de ele já terminado a temporização, né? Esse bit de controle ele aparece aqui, né? Nesse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos só salientar aqui para todo mundo visualizar, que são esses bits aqui, né? Eu tenho 8 temporizadores, então eu vou selecionar o bit de controle, o parâmetro de controle daquele temporizador que eu estou utilizando. Né? Então, no caso, é o meu T1, né? No caso é o meu T1, então eu vou selecionar o T1, vou dar um OK, então ele está aqui, né? Ele está aqui, ou seja, o que está fazendo esse programinha de 2 linhas? Eu estou ativando uma entrada, ele está contando 6 segundos, depois de 6 segundos ele vai energizar uma saída. Né? Vamos ver se é isso que acontece. Vamos lá. Acionei a entrada, né? Ele começou a contagem de 6 segundos, está contando 6 segundos. Tá? A partir do instante que ele contou 6 segundos, o bit de controle foi para 1 e, consequentemente, a minha saída, né? A minha saída foi energizada e ela está sendo mostrada aqui que ela foi energizada. Né? Se eu, por acaso, desativar o meu temporizador, né, desativar o meu tom, o que acontece? O meu tom é desativado também, o meu temporizador é desativado e, consequentemente, a minha saída também é desativada. Né? Então, essa é a característica do tom. Né? Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma dúvida que vocês tenham? Minha não, professor. Tá de boa. Tá de boa. O Edson que entrou aí também, não quer fazer nenhuma pergunta ou tá tudo bem? O Edson escreveu aqui: hoje ocorreu que o mecânico trocou um rolete, porém tinha um encoder neste rolete e perdeu a referência. E a leitura de comprimento feito pelo CLP ficou comprometido, uma vez que estava apresentando variação de uma rodagem para outra. Solução adequar o sincronismo. Faca e esteira. Faca e esteira, acredito eu. Né? Bom,
não tem muito a ver com o temporizador, tem a ver com encoder. Encoder, na realidade, é um dispositivo que serve para você fazer a medição de rotação, né, do seu motor. E quando você faz a medição de rotação do seu motor, você pode claramente definir onde um determinado objeto está na esteira, né? Então, se eu tenho a esteira, aonde está aquele objeto, onde está aquela posição para que a faca possa atuar, agir, cortar o ponto que tem que ser cortado, né? Se a pessoa trocou o rolete e perdeu a referência, ele fez um trabalho bem ruinzinho, né? Ou seja, um trabalho puramente de mecânico, né? Só mecânico mesmo, né? Só mecânico que tem esse tipo de ação, ou seja, está ligando nada para o resto, né? Então, mas não tem muito a ver com o temporizador aqui, a gente não está usando ainda encoder. Eu pretendia chegar com vocês até bit shift, né, que é onde utiliza o encoder, mas pelas dúvidas na execução das atividades, pela falta de execução de atividades de muitos de vocês, eu achei por bem não ir mais para frente, porque senão ia complicar muito a vida, né, de vocês. Mas a gente tinha planejado chegar até o encoder, né, até o bit shifter, que é uma instrução do CLP que faz isso, né? Mas não vamos fazer isso, não. Fica para a próxima, né? Fica para uma outra disciplina que talvez seja a próxima que vocês irão ver aí com a gente e possa ter essa informação, tá? Bom, muito bem. Então, fizemos o time on, né? On time delay, o TOM. E se a gente usar o outro tipo de temporizador? O outro tipo de temporizador. Vamos a ele, então. O outro tipo de temporizador seria o latchet, né? Latchet. Então, vamos usar aqui o latchet no lugar deles para todo mundo ver como é que funciona, né? Então, o latchet aparece um Lzinho aqui, né? Então, é fácil de identificar no LEDzinho, porque está aqui aparecendo um LEDzinho, né? Não sei se todo mundo está visualizando, tem o L-timer, significa latch timer, né? Latch timer. Muito bem. Então, se eu fiz essa modificação, então agora eu tenho um temporizador que retém a informação, né? Retém a informação. Então, vamos ver como é que ele funciona, né? Como é que ele funciona? Então, eu vou lá, aciono a minha entrada IP0. Acionei a minha entrada IP0, o temporizador começa a contagem, está aqui contando, ele foi e energizou a saída, né? Energizou a saída. A diferença está aqui. Se eu tirar a alimentação da minha entrada, nada acontece, ou seja, o temporizador continua mandando a informação de que ele já temporizou. Olha lá, o valor acumulado continua em 6, né? Ou seja, ele continua em 6. Então, na realidade, o que eu tenho? Eu tenho uma informação que foi memorizada, que foi retida, né? Nesse caso, como é que eu faço para desligar o temporizador? Eu preciso usar uma instrução que resete esse temporizador, né? Então, para isso, vou lá, crio uma outra linha e uso lá a minha instrução de reset, né? Reset de quem? Do meu temporizador 1. Está aqui, ó, tem um, né? Só que, óbvio, eu tenho que achar um outro dispositivo, uma outra condição para resetar o meu temporizador. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui como exemplo, né, só para exemplo, eu vou escolher a entrada IP1. Então, escolhi a entrada IP1. Tá aí, ó, né? Vamos ver agora. Eu vou novamente ligar o temporizador, né? Tudo zerou. Então, eu vou ligar o meu dispositivo, vou energizar o meu dispositivo. Olha lá, vou dar um pulso, dei um pulso, abri, ele continuou contando o tempo. Está contando o tempo aqui, ó, está contando o tempo.
6 segundos. Depois de 6 segundos, o bit de controle do meu temporizador, o T1DN, que é um temporizador que conta para cima, ele está energizado, né? Está energizado. Então está aí, ó, né? Está energizado e está feito. Agora, como é que eu faço para utilizar esse temporizador de novo? Eu preciso resetar esse temporizador. Então eu vou resetar através de IP1, né? Resetei através de IP1, o valor acumulado voltou para zero, né? O valor acumulado voltou para zero e a minha saída foi desligada. Assim eu posso continuar atemporizando da mesma forma. Tá? Então esses dois são os dois temporizadores, os dois estilos, né, de temporizadores que a gente tem no LED-Sim, né? Os dois estilos. Porém, eu lembro a todos que se eu tiver claramente, e eu entendo que o professor Giuseppe explicou isso bem claro para vocês, se eu tiver o ladder com tom, TOF, eu posso trabalhar com qualquer um deles, né, através de um tom, né, através de um tom. Mas não é isso que eu quero fazer com vocês, porque não vejo muito sentido disso daí, tá? Não vejo grande sentido. Muito bem. Só um minutinho, por favor. Muito bem, estamos de volta então. Então, agora eu queria ver com vocês, mostrar para vocês o conceito de contadores, né? Contadores. Então, já falamos dos temporizadores, temos que falar dos contadores, né? Ou seja, um temporizador, conforme a gente falou agora, ele conta tempo, né? No caso do contador, ele conta eventos, né? Eventos. Então, nós não vamos contar tempo com o contador, nós vamos contar eventos, né? Então, vamos lá, né? Vamos mostrar como é que funciona isso aqui no nosso CLP, né? Para ficar mais fácil de todo mundo entender, né? Então, vamos usar aqui o nosso contador, que é essa função aqui, né? O counter, né? Então, vamos selecionar aqui o contador, né? Eu tenho também 8 possibilidades, né? O contador tem 8 possibilidades, assim como os temporizadores, então vou selecionar o contador C1, né? E eu preciso determinar quantos eventos eu quero contar, né? Quantos eventos eu quero contar. Então, contador C1, preciso selecionar, vou selecionar aqui, vamos supor que eu queira contar 4 eventos, né? Apenas 4 eventos. Posso contar mais eventos, eu só estou dando um exemplo, né? Então, está aí o meu contador, se vocês observarem, né? Deixa eu sinalizar aqui com a minha ferramenta. Aqui aparece a simbologia do contador e uma flechinha, 2 flechinhas para cima, dizendo que trata-se de um contador que conta para cima, né? E que tem um preset, ou seja, que tem um valor de 4 ações que ele quer contar, né? Beleza. Para isso, eu preciso determinar qual vai ser a entrada do CLP
responsável por esses eventos, né? Quem é que vai sinalizar para o contador esses eventos, né? Provavelmente eu tenho um sensor lá no campo, né? Um sensor lá colocado numa esteira, por exemplo, onde cada objeto que vai passando, esse sensor é sensibilizado, esse sensor ele é ativado na medida que passa um objeto. Então, cada vez que esse sensor for ativado, ele vai registrar um evento. Então, vamos escolher aqui, né? Por exemplo, esse sensor vai estar ligado, vamos colocar numa outra entrada, IP1, né? IP1, por exemplo, está aqui na entrada IP1. Então, tenho aqui eu tenho os meus temporizadores, aqui eu tenho os meus contadores, né? Os meus contadores, eles aparecem no outro canto aqui, né? Deixa eu buscar aqui a minha ferramenta para ficar mais fácil de todo mundo visualizar. Então, está aqui os meus contadores, né? Meu contador. Então, selecionei aqui o contador C1, né? Cujo preset vai valer 6, né? Cujo preset vai valer 6. E o valor acumulado vai acumulando à medida que os eventos vão ocorrendo, né? Muito bem, então vamos ver se isso funciona, né? Vamos ver se isso funciona. Aí, ó, então, tenho aqui, ó, preset de 4 e eu tenho aqui o meu contador que está contando para cima, que está mostrando que está em 0, né? Está mostrando que está em 0. Então, o meu dispositivo lá, o primeiro evento vai ocorrer. Ocorreu o primeiro evento. Observem que aqui já no valor acumulado pulou para 1, né? Primeiro evento. E o meu bit de controle, que também, a instrução de contador também tem um bit de controle, ela permanece em 0, né? Muito bem. Vamos a mais um evento, né? Mais um evento, mudou para 2, né? Vamos mais um evento, mudou para 3. Vamos mais um evento, mudou para 4, né? Mudou para 4. Então significa o quê? O valor pré-setado foi alcançado pelo valor acumulado. Então eu terminei de fazer a minha contagem, a contagem de 4 eventos. Então dessa forma, o meu bit de controle desse contador saiu de 0 e foi para 1, né? Saiu de 0 e foi para 1. Então, é isso aí. Da mesma forma que a gente fez lá no temporizador, um contador não tem sentido estar sozinho, né, dentro de um ladder. Então, eu sempre preciso acionar alguma coisa quando eu tiver terminado a contagem, né? Preciso energizar alguma coisa. Então, para isso, vou colocar mais uma entrada, mais uma linha de programa, melhor dizendo, e vou, por exemplo, selecionar lá um dispositivo qualquer, né? Um dispositivo qualquer, posso escolher qualquer um, vou selecionar o OP15 aqui, né? Para todo mundo ter ciência de que, todo mundo não, né? Só tem 2, mas para que todos possam observar que eu posso usar qualquer saída, né? Então tá aí, ó, OP15, né? O meu OP15, esse aqui, né? A minha saída. E quando essa saída vai ser acionada? Essa saída, como eu disse, pode ser qualquer dispositivo atuador, né? Então, vamos dizer que essa minha saída vai ser atuada quando? Quando eu terminar a contagem, né? Quando eu atingir os 4 eventos. Então, para isso, eu vou usar o bit de controle do contador, né? O bit de controle. Então, o bit de controle do contador, ele aparece aqui, né? Deixa eu buscar aqui a ferramenta, mais uma vez, né? Então, está aqui, né? Os contadores estão aqui. Então, eu tenho aí os meus contadores que contam para cima e os contadores que contam para baixo, né? Contador up e contador down, né? Contador up e contador down. Como nós selecionamos o contador de número C1, então eu vou usar o parâmetro, o bit de controle C1 up. Então dou um OK aqui, apareceu aí, né? Muito bem, então vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Então tá aí, ó, IP1, né? Meu primeiro dispositivo tá aí atuado. Primeiro evento, segundo evento, terceiro evento e o quarto evento. A partir do instante que o quarto evento ocorreu,
a minha saída foi energizada, né? A minha saída foi energizada. Eu posso ir considerando outros eventos aqui, mas nada vai acontecer, né? Nada vai acontecer. Por quê? Porque eu presetei em 4, né? Presetei em 4. Então, se eu presetei em 4, os meus 4 eventos estão aqui, né? Meus 4 eventos estão aí, tá? Muito bem, se eu quero começar a contar de novo, preciso resetar meu contador, né? Da mesma forma que eu fiz com o temporizador. Então, para resetar o meu contador, vou criar mais uma linha de programa e eu vou usar uma instrução de reset, reset do meu contador, se aqui agora é um reset de quem? Não do temporizador, mas sim do contador. Então, do contador C1, dou um OK, está aqui, né? E assim como qualquer contador que exista, mecânico, né, onde eu preciso lá, de vez em quando, resetar aquela contagem dele, aqui também eu vou resetar a contagem dele. Então, venho lá, né, coloco lá uma condição diferente da condição que eu ativei o contador, tem que ser diferente, senão não tem o menor sentido, né? Por exemplo, vou escolher aqui o IP10, e o IP10 vai ser responsável pelo reset de C1 quando o IP10 for ativado, né? Quando ele for ativado. Tá? Vamos ver como é que funciona isso. Então tá aí, ó. IP1, 1, 2, 3, 4, né? Ativou a minha saída, está aqui a minha saída ativada de OP15 e continua assim. Se eu não fizer absolutamente nada, vai continuar ativado. Mas eu quero em um determinado instante resetar. Ao resetar, eu vou utilizar o dispositivo que está conectado na entrada IP10. Então, reseto esse dispositivo, ou seja, ativo esse dispositivo para ele resetar, e com isso o meu contador foi resetado, né? Foi resetado. Então é assim que funcionam as instruções timers, temporizadores e counters, contadores, né? Em todo CLP trabalha desse jeito, né? Em qualquer CLP, qualquer marca e qualquer fabricante, né? Alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer com relação a essa parte de contadores? Consegui entender, professor. Ótimo. Muito bem. Então, tudo isso eu fiz objetivando o quê? Objetivando a atividade, a última atividade da nossa disciplina nesse semestre, né? Então, é a última atividade, como eu disse agora há pouco, né? Qual é essa atividade? Então, está aqui, ó. Acho que ela já tá até postada aqui, já está, né? Foi postada às 19h30, mas eu quero explicar para vocês essa atividade para que todo mundo tenha conhecimento, né? Então, vamos lá, vamos ler a atividade para que vocês tenham condições de fazer a mesma, né? Então, vamos lá, olha lá. Primeira linha aqui do nosso texto, né? Então, tá aí, ó. Elabore um programa em Ladder que vai incrementar 1 em um contador C1 a cada 3 segundos. Então, o que diz aqui? Diz o seguinte, olha, eu tenho um contador, eu estou escolhendo aqui o C1, mas vocês podem escolher qualquer um dos 8, mas é um contador C1, que a cada 3 segundos ele conta um evento. Então, eu vou ter que ter um temporizador também, né? Então, eu tenho um temporizador que temporiza 3 segundos. Então, a cada 3 segundos, ele vai contar um evento no meu contador. Por isso que a gente escreveu lá que é incrementar 1, ou seja, um contador que conta para cima, né? Um contador que conta para cima. Muito bem, que mais?
Deixa eu só mudar aqui. Né? Aí, o segundo parágrafo aqui, ó, o segundo parágrafo. Um segundo contador, que eu chamei de C2, né? Chamei de C2, tá aí, ó, vai incrementar 1 toda vez que o primeiro contador alcançar 4 eventos. 4 eventos. Então, o primeiro contador, a cada 3 segundos, ele incrementa 1 no contador 1. O segundo contador, a partir do instante em que o contador 1 tiver alcançado 4 eventos, ou seja, 4 vezes 3 segundos, aí ele vai incrementar 1 nesse segundo contador. Né? Vai incrementar 1 nesse segundo contador. Muito bem. Continuando, né? Deixa eu mudar a cor aqui para facilitar a vida de todo mundo. Não, essa daqui é ruim demais. Então vamos ver essa aqui agora. A terceira linha. A terceira linha diz o seguinte, olha lá. O primeiro contador, ou seja, o C1, né? O C1, esse aqui, né? O primeiro contador, C1, ele será resetado quando o seu valor acumulado alcançar 4 eventos, né? 4 eventos. Então, ele vai ser resetado quando alcançar 4 eventos. Muito bem, né? Vamos lá. Agora, vamos para outra linha. Ou seja, o segundo contador, né? O segundo contador será resetado quando o valor acumulado alcançar 5 eventos. Então, o C2, quer dizer, o segundo contador, o C2, né? C2, esse C2 aqui, ó, né? Esse C2 aqui, ele vai ser resetado quando o seu valor acumulado alcançar 5 eventos. Então, vocês perceberam aí que a gente está trabalhando com um projetinho que tem temporizador e contador, né? Temporizador e contador. Então, vocês vão fazer uma lógica, né? Um ladder, que vai atender esse descritivo, ou seja, eu vou preparar um ladder que vai exatamente atender esse descritivo. Tem algumas observações aqui que são importantes de a gente ler. Primeira observação, tá aí, ó. Primeira observação. O ciclo deve ser iniciado, ó, o ciclo deve ser iniciado com uma botoeira pulsante B1. Então, toda vez que eu apertar a minha botoeira, toda vez que eu der um pulso na minha botoeira B1, o que acontece? Vai iniciar o ciclo. Qual ciclo? Esse ciclo que a gente descreveu aqui em cima, né? O ciclo que a gente descreveu aqui em cima. Ou seja, a cada 3 segundos incrementa 1 no contador 1, a cada 4 eventos incrementa 1 no contador 2 e assim por diante. Esse é o ciclo. Né? Que mais? Vamos continuar. Né? Vamos continuar. Quando o segundo contador atingir, né? Quando o segundo contador atingir o valor acumulado de 5 eventos, espera aí que não ficou bom isso aqui. Quando o segundo contador atingir, um minutinho, está, quando o segundo contador atingir o valor acumulado de 5 eventos, deverá ser energizada uma sinalização. Pode ser uma lâmpada, pode ser um LED, que vai indicar o quê? Que chegou o final do ciclo, ou seja, acabou, o ciclo já foi atingido, finalizou o meu ciclo, né? Finalizou o meu ciclo. Então, a partir do instante que eu incrementei o contador 1, incrementei o contador 2, chegou aos valores de 4 e de 5 em cada um deles, 4 eventos e 5 eventos, aí eu finalizei o ciclo. Dessa forma, o que acontece? Eu acendo uma lâmpada, né? Acendo uma lâmpada.
E essa lâmpada vai ficar acesa por quanto tempo for necessário, até que se inicia um novo ciclo. E quando que se inicia um novo ciclo? Um novo ciclo se inicia se eu apertar de novo a minha botoeira B1. Né? Se eu apertar a minha botoeira B1, significa que eu comecei um novo ciclo. E se eu apertar B1, significa que eu tenho que apagar essa lâmpada. Então, essa lâmpada vai apagar. Né? Então, essa é a nossa última atividade aí da nossa disciplina, né? Ou seja, um exercício que mistura temporizadores e contadores, né? Temporizadores e contadores. É um exercício relativamente simples, né? Para que vocês, claro, vocês precisam sentar, precisam ler, assim como eu fiz aqui com vocês, né? Entender o que ele está pedindo e aí sim começar a fazer, né? Claro, vão surgir dúvidas? Podem surgir dúvidas. E aí vocês têm a mim, né? É só me mandar a dúvida que eu esclareço na medida que vocês me perguntarem, tá? Então, essa é a nossa atividade para hoje. E para, como eu disse, a nossa última atividade, que vai entrar no cômputo da nossa avaliação e vai também servir de presença para a aula de hoje. Tá? Ficou alguma dúvida aí no texto que a gente leu para vocês? Alguma coisa que mereça uma atenção especial? Ou estamos mais ou menos tranquilos? Acho que não, professor. Então tá bom. Então tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de compartilhar a minha tela, né? Vou parar de compartilhar a minha tela, vou parar a minha gravação, né? Vou parar a minha gravação.